Leitura do livro de Isaías, capítulo 27. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. Eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? E eu iria contra eles e juntamente o queimaria. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo? Sim, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Porventura feriu ele como feriu aos que o feriram? Ou matou ele assim como matou aos que por ele foram mortos? Com medida contendeste com ela quando o rejeitaste. Ela atirou com o seu vento forte no tempo do vento leste. Por isso, se espiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de se haver tirado o seu pecado, quando ele fizera todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços. Os bosques e as imagens do sol não poderão ficar em pé, porque a cidade forte está solitária, uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Ali pastarão os bezerros e ali se deitarão e devorarão os seus ramos. Quando os seus ramos se secarem, serão quebrados. Vindo as mulheres os acenderão, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. E será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto, desde as correntes do rio até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos colhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Isaías 28. Ai da boca, ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordavam violentamente a derribará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor caída do seu glorioso ornamento que está sobre a cabeça do fértil vale será como figo antes do varão, figo antes do verão, que vendo alguém e tendo ainda na mão o engole. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes do seu povo. E será espírito de juízo para o que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se descaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo, porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia, não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Por que é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra e regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali? Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém, porquanto dizeis: fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança.
quando passar o dilúvio no açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor do Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que esta está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Eu regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque todas as manhãs passará, e todos os dias e todas as noites. E será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação? Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossas ligaduras se não lançam mais fortes, porque já ouvi o Senhor Jeová dos Exércitos falar de uma destruição, e esta já está determinada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e esterroa todo dia a sua terra? Não é antes assim, quando já tem gradado a sua superfície, e então espalha nela ervilhaca, e semeia cominhos, ou lança nela do melhor trigo ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual o seu lugar. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer, porque a ervilhaca não se trilha com o instrumento de trilhar, nem sobre os cominhos passa a roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca e os cominhos com um pedaço de pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavalos. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Isaías 29. Ai de Ariel, da cidade de Ariel, que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel, porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca. E será a tua voz debaixo da terra como a de um feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa. Em um momento repentino isso acontecerá. Do Senhor dos Exércitos serás visitada com trovões, e com terremotos e grande ruído, e com tufão de vento e tempestade, labareda de fogo consumidor. E como o sonho de uma visão da noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus muros e a puserem em aperto, será também como o faminto que sonha, que está comendo, mas acordando sente a sua alma vazia, ou como o sequioso que sonha que está bebendo, mas acordando eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que se pelejarem contra Monte Sião. Tardai e maravilhai-vos e folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendeu os vossos líderes, os videntes. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, não com a boca, com os lábios, de mim com a boca, com os lábios, e me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído.
Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Faz as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis como se o oleiro fosse o barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Porventura, não se converterá o Líbano em um breve momento em campo fértil? E o campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre as escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. E os mansos terão regozijo dentre o regozijo do Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são desarraigados. Os que fazem culpado ao homem em uma causa, os que armam laços ao que repreende na porta, e os que põem na parte o justo sem motivo. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descurará a sua face. Mas quando vir a seus filhos a obra das minhas mãos, no meio deles santificarão o meu nome, e santificarão o Santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel, e os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão a doutrina.